95 e 96, para a elaboração da LDB, eu me dei conta de que os grandes temas da educação brasileira que estão na agenda política hoje, eles foram tratados na LDB, naquele momento, né? Basicamente, eu vou resumir: a reforma do ensino superior das universidades públicas, o sistema de regulação das universidades particulares, a reforma do ensino médio, a formação inicial de professores, um novo desenho para o financiamento da educação brasileira que se concretizou no Fundef. O sistema de avaliação, que estava ainda embrionário, nós estávamos iniciando a montagem de um processo de avaliação que hoje, nas palavras do ministro Fernando Haddad, é considerado o sistema mais robusto do mundo em matéria de sistema de avaliação. Pode ser um certo exagero, pode ter um certo exagero nessa afirmação, mas realmente, quando nós estávamos no INEP, no final do governo Fernando Henrique, já naquela época, a OECD já apontava nos documentos oficiais, etc., que o sistema de avaliação da educação brasileira era muito avançado em relação à maioria dos países desenvolvidos. Então, todos esses temas, que são temas estratégicos, que estão na agenda, foram aprofundados e tratados quer usar a tecnologia, depois não consegue, na discussão e montagem da LDB, né? Para surpresa minha, ao perguntar a Eunice o que ela considerava a maior contribuição para a educação, ela me falou de uma taxa de bancada da pós-graduação, da CAPES, que eu realmente não sei direito, eu não conheço, porque isso foi anterior à minha convivência direta com a Eunice. Eu tentei achar na internet, entrei no Google, deve ter algum outro nome. Eu falei, mas que diabo de taxa de bancada da CAPES é esse que ela considera tão importante depois do Fundef, né? E que eu não, e até depois eu vou pedir para você explicar o que foi essa tal da taxa de bancada, porque eu tentei achar no Google e não consegui, né? Agora, eu gostaria de falar sobre outros temas e aí aprofundar um pouquinho sobre algumas questões que me parecem muito relevantes. O primeiro, o Fundef, que é, na opinião do Eunice, a sua maior contribuição. De fato, o Fundef tem uma história, né? Em 1994, houve uma Conferência Nacional de Educação. Durante essa conferência, muitas entidades levantaram a necessidade de se criar um fundo de valorização do magistério. Esse fundo foi, na verdade, comprometido, na verdade, houve um compromisso com a criação do fundo no final do governo Itamar. Naquela época eu era presidente da Undime, que é a entidade que congrega os secretários municipais de educação, e então várias entidades ligadas à educação assinaram esse compromisso pela criação de um fundo de valorização do magistério. Ocorre que, com a eleição do presidente Fernando Henrique, nós chegamos no MEC e logo no início o Walter Barelli, que coordenava um grupo de estudos no governo Itamar para a criação desse fundo, foi procurar o ministro Paulo Renato. Paulo Renato me chamou porque, como eu tinha sido presidente da Undime, eu assinei esse compromisso. Então, se vocês forem olhar nos anais lá da educação brasileira, vocês vão encontrar a minha assinatura nesse documento, que é um documento de compromisso do presidente Itamar com a criação desse fundo de valorização do magistério. Bom, então havia primeiro essa ideia. Lógico que a ideia do fundo era principalmente aportar recursos para melhorar o salário dos professores. Era basicamente essa a ideia, né? Não havia e não houve nenhuma discussão que focasse um novo perfil de financiamento para a educação básica no Brasil, né? Então, a ideia de fazer o Fundef acabou sendo uma ideia
da equipe do ministro Paulo Renato, embora houvesse, historicamente, um compromisso do governo anterior com a criação de um fundo de valorização do magistério, né? Então, Paulo Renato criou uma comissão, essa comissão era formada pela Eunice, pela Iara, o Barjas coordenava, o Edson participava algumas vezes, eu participava algumas vezes, tinha coisas, às vezes, que o Barjas tinha medo da Eunice e da Iara, ele me chamava por trás dos bastidores para ver se eu estava de acordo ou não, porque achava as duas muito incisivas, muito briguentas, né? Ele morria de medo das duas, né? E o que aconteceu foi que o Fundef, ele teve basicamente duas grandes contribuições. Uma mais voltada para o perfil de financiamento, e aí a engenharia econômica que permitiu pensar nesse mecanismo onde, sem haver uma reforma tributária nacional, e sem haver uma coisa de fundo de participação dos estados, que permite o repasse de recursos da União para diferentes estados, dependendo da sua arrecadação. Quer dizer, sem haver um mecanismo, eu diria, politicamente difícil de ser negociado, foi negociada uma coisa extremamente complexa, que é o Fundef, que significou uma reforma tributária no âmbito de cada unidade da federação, né? Essa engenharia econômica, ela foi principalmente concebida pelo Barjas Negri e por você e pelo José Roberto Afonso, né? Depois teve uma outra parte, que eu aí sim atribuo integralmente a Eunice, principalmente, que foi o desenho institucional do funcionamento desse mecanismo, né? Quais eram as obrigações, o que entraria na cesta de impostos, quem seriam os entes responsáveis por determinadas políticas públicas, etc, etc. Então, a Eunice teve uma enorme contribuição no desenho institucional, né? E o pulo do gato do repasse financeiro, segundo o Barjas Negri, foi dado pelo José Roberto Afonso, que falou: peraí, vamos pegar o ICMS dentro de um avião, né? Por quê? Porque o ICMS, ele responde hoje por 85% do financiamento da educação básica no Brasil, né? Então, quando nós olhamos Fundeb, o que é o Fundeb? Fundeb é o ICMS, 85% é ICMS. Fundeb, hoje, está distribuído do seguinte modo: 38% são impostos dos municípios, 42% estados, e a União entra com 15%, 16% por aí. Bom, então, na verdade, esse clique, né, que inicialmente o ICMS, por ser um imposto regressivo, por ter uma série de características, de ser um imposto que muitas vezes taxa equivocadamente um serviço público, que é um bem comum, por exemplo, não sei se vocês sabem, a energia elétrica é um dos serviços mais taxados no Brasil pelo ICMS, né? Quer dizer, é uma coisa brutal, porque são os estados que taxam a energia elétrica. E a energia elétrica tem um dos maiores ICMS do Brasil, em torno de 25%. Acho importante falar essas coisas porque não há conhecimento sobre isso, não se fala sobre isso, quer dizer, porque o Fundef definiu um per capita único por aluno no âmbito de cada unidade federada, etc., né? E com complementação da União. Então, para mim, de fato, desse ponto de vista, a Eunice tem razão. Como impacto de política pública, o Fundef foi maior, como armação macroinstitucional das políticas. Eu creio que a LDB foi, para mim, pelo menos, teve um efeito muito mais abrangente, né? Um outro tema que Eunice, enfim, estudou muito e deu uma enorme contribuição foi formação inicial de professores. Quer dizer, até hoje nós nos batemos no Brasil sobre como é que deve ser, o que é isso, por que os professores saem das universidades tão despreparados. Até o Menezes tem uma proposta muito interessante,
que é bastante inovadora. Mas, enfim, o modelo que nós temos hoje é um modelo tradicional, de uma formação inicial, a universidade forma, os cursos são absolutamente teóricos, não tem pesquisa aplicada à didática, o locus de formação não tem nada a ver com o ambiente de atuação dos futuros professores, né? Não há, segundo as pesquisas, os estudos disponíveis, né? Quer dizer, o nosso professor hoje, ele está completamente distante da sala de aula, eles saem totalmente despreparados das universidades para enfrentar a escola, para enfrentar o dia a dia da escola, e ao mesmo tempo as pesquisas recentes mostram que os currículos são predominantemente organizados com base em teorias, história da educação, sociologia da educação, que era um tema que a Eunice também sempre reclamava. Eu lembro das brigas que ela comprou com diferentes reitores e universidades reclamando dos currículos das universidades. E depois, no Conselho Nacional de Educação, como conselheira do Conselho Nacional de Educação, ela teve um papel crucial nas diretrizes de formação e na criação dos Institutos Superiores de Educação, né, que eu não lembro, foi 98, 99, eu anotei aqui, não consigo abrir agora. Foi por aí, né? Bom, os Institutos Superiores de Educação, que na verdade foi fruto de um grande debate no Conselho Nacional de Educação, com um papel, eu diria, quase de liderança da Eunice, eles foram extintos por uma legislação do governo Lula em 2005. Né? Então, desde 2005, quer dizer, nós tivemos, na verdade, o interregno, né? A criação dos institutos superiores, as novas diretrizes de formação inicial que iam numa direção, digamos, mais compatível com a experiência de países europeus, principalmente, né? Com uma forte ênfase no locus de formação, na integração entre a formação inicial do futuro professor e a escola básica, né? Tudo isso se desmanchou com as novas diretrizes do Ministério do Conselho Nacional de 2005, que serviram para, digamos assim, para além de nos deixar completamente frustradas, também serviu para levantar um novo debate sobre formação inicial de professores, para que um conjunto de pesquisas fossem feitas, como as pesquisas recentes da Bernadette Gatti, da Fundação Carlos Chagas, que mostram um quadro, eu diria, no mínimo absurdo. Né? Quer dizer, não tem nenhum curso de formação de professores, formação inicial no Brasil, que minimamente se aproxime do desenho dos cursos de formação inicial de qualquer país que deu certo na educação. Né? Então, esse é um outro tema, e aí eu creio que a contribuição da Eunice para isso não só foi no passado, desde o MEC, como continua sendo no Conselho Estadual de Educação, onde ela é conselheira e briga constantemente por esse tema, né? Que enfrenta obstáculos corporativos muito fortes, né? Não só dentro do governo, não é uma questão político-partidária, né? Eu acho que essa é uma questão mais difícil de ser enfrentada, porque as universidades em geral são contra qualquer mudança na formação inicial dos professores. As entidades representativas são contra. As associações de pesquisa têm dúvidas. Eu, por exemplo, aprendi muito com a Eunice, foi reforma do ensino superior. A Eunice queria coisas que havia uma resistência, uma certa resistência dentro do MEC, não havia unanimidade, né? Ela defendia a autonomia das universidades federais, nós estávamos ali com uma situação complicada, porque as universidades federais, elas representam praticamente 85% do orçamento do MEC até hoje, né? E até hoje elas dependem da mantenedora para qualquer decisão de alocação orçamentária, né? Quer dizer, as universidades federais, embora tenham total autonomia didático-pedagógica, de expressão de ideias, liberdade de pensamento, etc., elas não têm nenhuma liberdade orçamentária. Uma das coisas mais absurdas que eu
vivenciei no Ministério da Educação foi no ano em que fui secretária interina de ensino superior, 2001, o ano da greve. Lógico, como eu era um tipo de quebra-galho do ministro, eu era quebra-galho. Eu